E em meio à notícia do fechamento de tantas livrarias, tem quem resista e inove. O repórter Leandro Oliveira mostra pra gente exemplos de empreendedores que acreditam no poder da leitura. Num país onde mais da metade da população não lê nenhum livro, o exemplo da Thaís é uma exceção. Ela dedicou tempo a uma paixão que vem desde a infância, com livros que ela ainda guarda com muito carinho: a leitura. Deixou a advocacia de lado e abriu a própria livraria, em São José dos Campos. Em tempo de tanta concorrência com o mercado online, ela fez o negócio ser diferente. Aqui é possível alugar as edições. Comecei a pensar em ter algum espaço assim, só que veio a pandemia, ficou difícil abrir uma livraria, um investimento alto. E eu olhei para os livros que eu já tinha em casa e comecei com a locação de livros. Não era só o que eu queria, ter a locação de livros. Então, aos pouquinhos, eu fui conseguindo trazer para a parte de livraria e ela foi crescendo. O plano de locação, ele mudou um pouquinho. No começo, eu alugava por semana e por livro. Hoje, ele é mensal. E quem paga pode ler quantos livros quiser. O que muda são quantos livros você leva para casa. Porque a ideia não é você levar aquela pilha e deixar lá no cantinho. A Thaís e a Laís são duas apaixonadas pela literatura. Desse grupo que faz da leitura mais do que um simples hobby, mas também uma causa para a vida. A Laís até resolveu se aventurar como escritora. Lançou seu primeiro drama romântico no ano passado. Fazia muita leitura beta, porque eu sempre fui muito leitora. Aí as amigas convidavam para fazer a primeira leitura, né, quando já está ali na primeira edição. E eu quis fazer um curso de escrita intensiva. Então eu fiz um curso e a partir disso você tem que fazer contos. Então você faz um conto ali, entrega o conto, vem a resposta do professor, se está boa. Comecei a fazer consultoria literária. Aí, a partir disso, eu comecei a pensar, e se eu escrever? Né? Eu trabalho com autores, e se eu começar a escrever? Os livros são o segundo bem cultural mais consumido, atrás apenas dos ingressos de cinema. E a maioria dos leitores ainda preferem os livros impressos. A Nicole mergulhou de cabeça no mundo da escrita e já publicou nos 2 formatos. Lançou 5 livros, sendo 3 físicos e 2 apenas digitais. Comecei na pandemia exatamente porque eu estava presa dentro de casa e aí só ler não estava bastando mais. No primeiro ano da pandemia eu li mais de 70 livros e eu comecei a ficar com muita vontade de escrever, então eu escrevi fanfic e da fanfic ela fez um sucessinho ali na plataforma, muita gente começou a ler e aí eu falei, nossa, eu acho que eu posso escrever uma história que seja minha, que não seja o universo de outra pessoa. E aí eu comecei, e depois que eu comecei eu não consegui parar mais. A Amanda tem 2 livros publicados e vai relançar o primeiro deles, Os Fantasmas de Felipe, depois de ter sido procurada por uma editora para ampliar a história. Ele foi publicado inicialmente como um conto, né, de forma independente. Ele era um conto mais enxuto, um pouco mais direto e tal. E a proposta com a editora é realmente aumentar, transformar num romance ali bem maior, com mais enredo, com mais contexto, mostrar um pouco mais do background ali dos personagens e tal, que foi uma coisa que eu não tive a possibilidade de fazer quando era um conto. Então está sendo realmente muito gratificante revisitar essa obra. Cerca de 84% da população brasileira não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses. Em meio a esse cenário, a Bianca decidiu organizar um clube do livro, que completou 1 ano agora. O que começou como uma ideia para trocar experiências sobre títulos, virou ponto de encontro de 40 jovens, uma vez por mês. Começou, eu estava lendo um livro muito bom, que eu estava gostando muito, e só um amigo meu que falou, eu vou ler. E eu queria conversar, falei, eu tenho que gritar isso para alguém. E aí eu comecei meio despretensiosa, meio com medo, assim, nossa, ninguém vai, eu vou passar a maior vergonha. E para minha surpresa, a primeira vez que eu anunciei, já lotou de gente. A gente está até agora tentando comportar mais pessoas, pensando em uma forma de chamar até mais gente, assim. Segundo o Anuário Nacional de Livrarias mais recente, o Brasil tem quase 3 mil livrarias em funcionamento atualmente. Isso dá menos de uma livraria por município brasileiro. Mas ainda existem pessoas que apostam em mudar esse cenário. O Roberto me mostrou o espaço que daqui a alguns meses funcionará como sua nova livraria. Ele já tem uma unidade na Serra da Mantiqueira e decidiu abrir uma nova unidade em São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu acho que o interesse ele surge a partir também da disponibilidade dos livros, né? Então, mais importante do que livrarias é a gente ter muitas boas bibliotecas, né? Então, se cada esquina tiver uma biblioteca, a gente vai ser um país de leitores, né? Mesmo com o fechamento de livrarias tradicionais nos últimos anos,
O hábito de ler e comprar novos livros não vai se perder, se depender de quem ama uma boa história. Hoje eu acabo não frequentando tanto, principalmente por conta dessa escassez e também por conta do preço, né? Mas eu tenho apostado em negócios menores, como por exemplo essa daqui, porque eu acho que vale mais a pena.